Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Abra a tua Bíblia e leia conosco esse texto que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. Amém? Queridos, existem lugares que exercem uma força muito forte sobre as pessoas. Se você passa em determinados lugares que você talvez está há tempo sem visitar, lembranças impactam a tua mente, sensações tomam conta do coração das pessoas. Tem pessoas que choram, tem pessoas que emocionam, tem pessoas que trazem também lembranças tristes, porque aquela cena, aquele lugar marcaram muito a vida de pessoas. E a palavra de Deus nos ensina a respeito de alguns lugares que foram marcados na vida de homens e mulheres de Deus. E para o povo de Israel, um povo que foi chamado através de Abraão, Isaac e Jacó, e deste povo então pudesse se tornar ali uma referência para toda a humanidade, que a partir de um comprometimento com Deus, a partir ali dos ensinamentos, do relacionamento de um Deus vivo, as outras nações pudessem também querer e desejar esse tipo de relacionamento. Então, na história do povo de Deus que transitou desde o Egito até a terra de Canaã, e ali se estabeleceu como uma nação. Mas quando eles estavam ali como nação, e até a sua trajetória, alguns lugares foram importantes para aquele povo. Nós poderíamos destacar vários, mas pelo menos três. Em primeiro lugar, de suma importância para o povo de Deus, o povo de Israel, foi quando eles saíram do Egito. O primeiro lugar que eles tiveram ali um encontro com Deus e a sua vontade manifesta na sua palavra foi no Monte Sinai. Diga comigo, Monte Sinai. Ali Deus revelou a sua vontade. Ali Deus manifestou através das Escrituras qual deveria ser o procedimento do povo para que as suas atitudes pudessem fazer com que Deus pudesse estar presente durante a sua caminhada. Então Deus manifesta através ali dos 10 mandamentos, através das leis dadas a Moisés. E aí o povo pôde então entender agora qual era a vontade de Deus. E até então, até nos dias de hoje, você também pode conhecer a vontade de Deus expressa através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E assim Deus deseja que nós sejamos transformados para que a presença de Deus nas nossas vidas também possa ser algo real. O segundo lugar, também de importância, estava depois do Monte Sinai, 11 dias de caminhada. Esse lugar, chamado de Cades Barneia, foi de lá que Moisés enviou 12 espias para poder conhecer a terra prometida. Esses homens tiveram uma missão de verificar, de constatar o cumprimento da promessa de Deus, de que aquilo que Deus havia prometido era realmente real. E eles deveriam trazer provas, deveriam trazer informações dessa terra, para que o povo pudesse ter as atitudes, ou pelo menos os caminhos corretos para chegar até este lugar. Porém, somente 2 famílias tiveram a fé suficiente para ver essas promessas se cumprirem nas suas vidas. Os outros 10 espias inflamaram toda a nação, e estes conseguiram convencer toda uma geração de que não seria possível
eles entrarem na terra prometida, porque nessa terra existiam os gigantes. A pior coisa é você, na hora de colocar a tua fé em ação, não acreditar que a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Talvez seja naquele momento em que você tenha que acreditar que a tua oração, ela vai fazer efeito, então você deve descansar. É aquele momento que você tem que optar em desistir do pecado porque você tem um compromisso com Deus. É aquele momento que você realmente tem que colocar em prova se você realmente crê na promessa de Deus. É a hora de se posicionar. Então só a família de Josué e Caleb puderam experimentar da promessa de Deus. Mas agora o terceiro lugar, e é este que nós vamos falar, é um lugar chamado Gilgal. E nesse lugar, algumas coisas aconteceram. Gilgal era o acampamento próximo à cidade de Jericó. Jericó era como se fosse um portal de entrada para a terra de Canaã. Jericó era uma cidade fortificada com as suas muralhas, mas era ali talvez a barreira ou a passagem definitiva para a terra prometida, a terra de Canaã. Então ali naquele lugar em Gilgal, foi onde o povo começou a receber agora a instrução, já agora sob o comando de Josué, as estratégias de guerra. Foi neste lugar que Deus falou para Josué: olha, você vai enfrentar e vai vencer Jericó, mas não com armas humanas, mas com armas espirituais. E você deverá então dar 7 voltas ao entorno da cidade. Gilgal também tem algo importante que marcou a história, e nós vamos ver agora o porquê. Mas nós lemos um texto onde o profeta Eliseu, tempos depois, agora quando o povo de Israel já tinha entrado na terra, já tinha se estabelecido, passaram-se anos, e agora reis já haviam tomado conta da nação de Israel. Alguns reis se desviaram do caminho de Deus, teve que levantar profetas para isso. Então agora vem justamente Eliseu, um profeta, e ele, diz o texto, que ele retorna a Gilgal. Diga comigo, retornar a Gilgal. E eu quero que você entenda que tem um significado desse retorno. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos fazer esse tipo de retorno. E nós vamos entender o porquê. Todos nós precisamos retornar também a Gilgal, porque coisas aconteceram neste lugar. E quando o profeta retorna àquele lugar, é como se algo precisasse ser relembrado, algo precisasse acontecer novamente. Nós cantamos agora mesmo que nós queremos ver algo novo. E às vezes o algo novo não é uma nova família, não é uma nova pessoa. É um novo momento com Deus no mesmo lugar. Em Gilgal foi quando Josué recebeu ali agora um momento de responsabilidade na sua vida. A palavra de Deus diz que até então Moisés era aquele que conduzia o povo de Israel. Moisés, criado no Egito, com muita capacidade, muita habilidade, teve as suas experiências com Deus. E Moisés foi muito usado por Deus, ousado até, e protagonista de muitos milagres. Mas acontece que chegou o tempo de Moisés morrer, partir, porque ninguém é eterno. Moisés então parte para a eternidade. E Deus então agora chama Josué, para que Josué pudesse então continuar aquela caminhada, continuar aquela condução do povo. Então neste lugar,
Josué foi chamado para substituir Moisés. Então voltar a Gilgal, como o profeta Eliseu estava voltando, significava lembrar destes momentos. Um dia, Moisés nesse lugar foi embora, Josué foi levantado. E a palavra de Deus para Josué naquele dia, naquele lugar foi o seguinte: Moisés está morto. Acabou com Moisés. Agora é com você. Diga comigo, agora é comigo. Querido, vezes por vezes eu volto a Gilgal. Quando eu trago à memória o que Deus começou a fazer através do meu pai. Mas meu pai agora já está morto. E tem coisas que tem que acontecer comigo e eu não vou poder mais jogar a culpa no meu pai ou esperar do meu pai, porque agora é comigo. Quem está entendendo? Tem pessoas que foram importantes nas nossas vidas, mas elas já não estão mais aqui. Talvez não estão mesmo, literalmente partiram para a eternidade, ou simplesmente já estão longe, não estão mais na nossa convivência. Então agora é conosco. E ali há uma certa inoperância, um certo sentimento de deixar para o outro, esperando que outro venha e faça, e não tem outra pessoa para fazer, porque agora é conosco. E foi isso que Deus disse para Josué naquele dia: Moisés está morto e agora é com você. Diga, bata a mão no teu peito e fala: agora é comigo. Mais forte, agora é comigo. Talvez você esteja esperando o pastor orar por você, mas agora bate a mão no peito e fala: agora é comigo. Fala assim: eu vou orar e Deus vai fazer. Quem está entendendo? Tem hora que você está esperando que alguém te entenda, alguém te compreenda. Querido, agora é com você. Para de terceirizar, para de deixar para o outro, para de esperar que o outro se levante, sendo que é você que tem que fazer. Mas tem uma coisa, querido, que tem que encher de alegria o nosso coração, porque às vezes a responsabilidade é grande, às vezes realmente a coisa é complicadíssima. Mas Deus apareceu a Josué e disse assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tem hora que a gente acha que a gente não está qualificado, tem hora que a gente acha que não consegue, mas querido, Deus é com você. Não vai vir responsabilidade, não vai vir carga maior do que a tua estrutura. Deus disse assim: olha, sabe, Moisés foi realmente muito usado por Deus. O mar vermelho se abriu através de uma oração de Moisés. Pão caiu dos céus. Milagres aconteceram. Veio maná, veio água da rocha. E Deus estava dizendo para Josué: assim como eu fiz milagres acontecer através da vida de Moisés, eu também vou fazer acontecer através da tua vida. Levante tua mão para o alto e diga assim: vai acontecer através da minha vida. Creia nisso, que Deus vai enviar poder, unção, milagre, provisão, porque é Deus que faz através das pessoas. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele continua poderoso para agir. Aleluia! Existia uma outra barreira chamada Rio Jordão. E o Rio Jordão estava na cheia. Era o lugar onde existia uma barreira natural, que era o rio. E além da barreira existia as muralhas de Jericó. E neste lugar, Deus deu a ordem para o povo atravessar. E de uma forma sobrenatural. Colocaram a Arca da Aliança à frente do povo. E quando os sacerdotes colocaram o pé nas águas, as águas se abriram para que o povo pudesse passar.
Aí alguém ia dizer: porque um dia o povo de Deus precisou passar neste lugar, e o rio estava em cheia e era impossível de atravessar. Não tinha como construir barcos, não tinha como fazer com que 3 milhões de pessoas pudessem atravessar, contando crianças e idosos, e havia iminência de ataque de inimigos. Mas naquele dia as águas pararam para que o povo pudesse passar em seco neste lugar. Quando o povo mais precisou, Deus operou. Nós precisamos também ter no nosso coração um lugar chamado Gilgal, onde nós vamos lembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que o tempo não vai destruir, ou as tempestades não vão consumir, as dificuldades da vida não vão apagar aquilo que Deus fez. O dia que você precisou, o dia da aflição, o dia da dificuldade, o dia da morte, o dia da perseguição, mas a mão do Senhor nos alcançou, nos livrou, nos libertou, nos alcançou. E agora tem que ter no nosso coração, no lugar de destaque, este memorial. E você vai lembrar que Deus é poderoso, porque Ele fez milagre na minha vida, Ele age na minha vida. O diabo não vai apagar, ou nenhum outro pensamento vai destruir aquilo que Deus fez, que foi escrito com tinta, e não é tinta comum, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, que não pode ser apagado por nada nessa terra. Deus é poderoso, Ele age, e eu lembro disso todos os dias da minha vida. Parece uma coisa muito óbvia, mas o ser humano tem uma tendência de esquecer e minimizar as coisas boas que acontecem. As coisas ruins, elas causam um impacto, um trauma na nossa vida. Elas mexem com a nossa memória e cavam realmente ali em algum lugar uma ruptura e ficam marcados, até no inconsciente e no consciente, que mudam até o nosso comportamento. Mas o Senhor quer que nós tenhamos também a atitude de lembrar dos feitos de Deus. Diante de embates, diante de dificuldades, diante de tempestades, você vai olhar para o memorial e você vai dizer: Deus é grande, Deus é poderoso. Também foi em Gilgal que aconteceu uma coisa interessante. Foi feita lá atrás uma aliança com Abraão, de que todo recém-nascido precisava ser circuncidado. E este era um símbolo da aliança que Deus havia feito com Abraão. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, um novo tipo de aliança é estabelecido com os homens e com as mulheres. A palavra de Deus diz que agora o nosso coração é circuncidado. Quem está entendendo, diga amém. Mas entenda que neste lugar não existia ninguém que havia feito esse tipo de aliança. E Deus dá uma ordem a Josué dizendo: olha, deveria ter toda criança com 8 dias de vida feito esse tipo de operação. Mas ali estava cheio de homens, já com seus 40, 80 anos. E a ordem foi a seguinte: todos eles, depois de 40 anos de deserto, vão ter que ser circuncidados. Foi neste lugar que foi feita uma aliança, porque a ordem era a seguinte: ninguém entra na terra de Canaã sem fazer uma aliança com Deus. Então voltar a esse lugar significa fazer aliança com Deus. Não tem como você andar com Deus, viver as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, se você também não estiver em aliança com Deus. E talvez tem pessoas que tenham quebrado essa aliança. Querido, quando você entende isso e quando você vive em aliança com Deus, você entende que você não está só nessa terra. Diante dos desafios, não é só você, é você e Deus. E você e Deus sempre é a maioria.
Então, querido, renovar a aliança com Deus é o que Deus quer. É para que você se lembre que essa aliança foi feita ali na cruz do Calvário, quando Jesus assume o nosso lugar. E ele disse, antes de morrer, ele fala: essa é a nova aliança que é feita no meu sangue. É para nos encher de coragem, porque agora você está aliançado, você está aliado a um Deus de poder, de graça e de misericórdia. Então voltar a Gilgal significa eu renovar uma aliança com Deus. Estar em aliança com Deus é estar numa só carne, é estar junto, é entregar a tua vida para o Senhor. Também foi em Gilgal, neste lugar, e agora eles deveriam celebrar a Páscoa antes de passar pelo Jordão e ir enfrentar Jericó e chegar na terra prometida. Então foi nesse lugar que eles celebraram a Páscoa. O que é a Páscoa? Quando eles saíram do Egito há 40 anos atrás, Deus deu uma ordem dizendo: olha, nessa noite o povo vai sair do Egito, e vocês deverão apanhar um cordeiro, derramar o sangue dele e colocar sobre os umbrais das portas, e a casa que tiver marcada com aquele sangue, ela não será ferida. Então houve proteção sobre aquelas casas, e dentro daquelas casas eles deveriam comer o cordeiro que havia sido morto. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado. E quando você pega esse sangue e aplica sobre a sua vida, sobre a sua casa, a proteção de Deus vem sobre a tua vida. Diga amém. Então, querido, agora foi dada uma ordem naquele dia dizendo: vocês devem celebrar isso no futuro. Só que o povo estava em peregrinação no deserto. Então agora chegou o dia de celebrar a Páscoa, celebrar a libertação, celebrar a proteção de Deus. Eu queria que você entendesse que é preciso que haja essa atitude de celebrar. Tem uma ação do inimigo de deprimir o ser humano, de fazer esquecê-lo da aliança que ele tem com Deus, de fazer com que ele esqueça dos milagres, do memorial, das conquistas que Deus já fez na tua vida. E não quer que a tua vida seja uma festa, mas que seja um velório. E o que Deus quer instituir, fazendo você voltar em Gilgal, dizendo: celebre, lembre das bênçãos do Senhor e da festa, porque assim é a tua vida, é para comemorar, é para fazer com que não seja esquecida as bênçãos de Deus, e assim será por todo sempre. É celebrar a tua vida. Talvez muitas pessoas hoje estão tristes porque faltou alguma coisa, mas eu queria que você celebrasse porque você está vivo. Eu queria que você celebrasse que nós estamos numa cidade que não sofreu o tipo de calamidade que sofreu em outros lugares. Parece estranho, mas é você se alegrar. Tem a cidade de Petrópolis, tem outras cidades ao nosso entorno que tiveram problemas de enchentes. Estou dando exemplos simplórios. Existem pessoas hoje dentro dos hospitais, existem pessoas dentro do CTI lutando para tentar ser desmamada de um aparelho de ventilação mecânica porque não consegue respirar só. Sabe, tem muitos motivos para você celebrar. Celebrar a tua família, celebrar os teus filhos, celebrar a casa que você tem, celebrar as conquistas. Mas não, o ser humano é um ser insaciável. Ele conquista uma coisa, aí ele quer outra, então ele nem celebra o que recebeu, porque ele já coloca agora como demanda de vida outra coisa. Mas celebra, porque quando você celebra, você se alegra. E eu posso dizer que a neurociência conseguiu comprovar que quando uma pessoa está alegre, ela tem energia para lutar. Componentes são produzidos, há uma ligação ali de hormônios dentro do cérebro, serotonina, dopamina. A pessoa, ela tem energia, ela tem vitalidade, ela consegue ser mais produtiva.
Então Deus, sabedor disso, antes mesmo da neurociência, antes mesmo da psicologia, Ele está dizendo: celebre as conquistas. Há motivo para você se alegrar. Pode estar faltando alguma coisa, pode estar faltando algum milagre na tua vida, mas eu continuo operando, eu continuo existindo, eu continuo sendo Deus. Então comemora a conquista de ontem, a de hoje. Hoje pela manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, e você está aqui na casa de Deus, tendo o privilégio de receber uma palavra do Senhor. Tem gente agora deprimida, entregando a sua vida às drogas, às bebidas, tentando desligar do mundo, porque amanhã vem uma segunda-feira e não tem motivo para ser feliz. Mas nós temos a presença de Deus. Celebre, seja alegre. E por fim, voltar a Gilgal significa produzir. Porque ali em Gilgal, presta atenção, o povo havia saído do Egito, caminhado pelo deserto 40 anos. Deserto, lugar onde não é possível fazer plantações. Então, durante a caminhada pelo deserto, Deus sustentou o povo de forma milagrosa. Caiu maná do céu. Maná é uma espécie de paina, que nos estudos que você faz, você entende que existiam regiões próximas que produzia aquele espécie de fruto de árvore que voava e caía no acampamento do povo de Deus. E não é coincidência, porque caía todos os dias, exceto ao sábado, porque Deus havia dado uma ordem para o dia de sábado ser dedicado a Deus, para o povo de Israel. E o povo então colhia aquele alimento, colhia todos os dias o maná. Mas no sexto dia eles poderiam colher de forma dobrada, porque no outro dia não ia cair maná. Porém, se eles colhessem algum dia da semana de forma dobrada, virava bicho. Então aí nós vemos o milagre de Deus. Mas existem alguns ensinamentos, porque aquele alimento tinha que ser apanhado todo dia. Voltar a Gilgal significa você lembrar que você precisa da palavra de Deus todos os dias da tua vida. Diga amém. E aquele maná, quando era colocado no fogo, olha que coisa interessante, produzia alimento, produzia ali a comida para eles, virava a comida que precisava. E sob o sol aquele maná derretia, mas no fogo não. Olha o milagre de Deus, porque aquela provisão de Deus era para matar a fome deles. Mas acontece que quando chega a Gilgal, esse maná para de cair, porque o deserto havia acabado ali. Gilgal já era um lugar que eles iriam atravessar, entrar na terra boa. Então agora eles poderiam plantar e colher. Então tem horas, querido, que Deus vai entrar com o sobrenatural na nossa vida. E o sobrenatural vai vir quando não houver impedimento da nossa parte. Quando você não consegue fazer, quando você tem impedido pelas limitações humanas, físicas até. Porque agora é a hora da maturidade. Chega de infantilidade, chega de criancice. A palavra de Deus diz que quando Isaac era criança, as coisas iam na vida dele tranquila, mas chegou um dia que Isaac, filho de Abraão, foi desmamado. E a Bíblia deu uma ênfase assim, porque nós precisamos ser desmamados. Quer dizer, temos que alcançar uma maturidade. O que tem de cristão achando que vai para levando as coisas de Deus na infantilidade? Leva de qualquer maneira, acha que vão enrolando, querido. Está na hora de acordar. É hora de gerar, é hora de ser responsável. É hora de trazer outras pessoas. Mas é hora também de prosperidade, porque agora, querido, o maná vinha, era a conta diária, só para o dia. Mas agora o povo iria plantar, iria colher, e quanto mais plantasse, mais iria colher.
é você ver as coisas acontecer, mas é hora de você começar a usar todo o potencial que Deus te deu. Sai do casulo, sai da redoma, sai da proteção ali, talvez dos pais, e fala: agora eu vou viver e vou fazer as coisas fluírem, porque agora eu tenho a maturidade. Diga amém. Eu vou ver a provisão, vou ver a prosperidade, mas aquilo que tiver na minha capacidade, aquilo que tiver no meu alcance, eu vou botar para quebrar. Eu ouvi um pensador dizendo que quando você estava no ventre da sua mãe, você estava num mundo escuro, sem ter muita noção, e de repente você é expulso daquele lugar. Alguém te pega pelos pés e dá um tapa ali no seu bumbum, para que você faça uma coisa que é fundamental, para que você faça e comece a respirar, porque até então você estava lá no líquido, dentro do útero da mãe. Você precisava aprender a respirar com os pulmões aqui fora. Então às vezes tem que vir mesmo um tapa da vida para fazer você acordar. Mas naquele dia que você faz o primeiro suspiro e você começa a viver. E quando você morre, a última coisa que você faz é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele expirou. Enquanto que você nasce, você inspira, enchendo de ar nos pulmões. Quando você morre, você dá o último suspiro. E acabou a tua vida. Entre o primeiro inspiro e o último suspiro é o que a gente chama de vida. E você só tem isso para viver aqui na terra. Quem está entendendo? E é hora de você celebrar e aproveitar cada dia dessa vida com a presença que Deus tem te dado. Viver de forma plena. Vai chegar um dia que você não vai existir mais, e cada segundo é precioso. Por isso que o Senhor fala: celebre. Celebrar a Páscoa é celebrar que um dia você estava prestes a morrer, mas o sangue de Jesus te protegeu, te salvou. Você foi salvo, resgatado, liberto. Celebra. O povo foi caminhar pelo deserto, mas Deus continuou dando provisão. Deus vai continuar sendo Deus. E chegou a hora de produzir, de viver a vida, de fazer o que tem que ser feito, de viver da maneira plena que precisa ser vivida. Então feche os seus olhos agora e viva cada momento de Gilgal na presença do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à presença de Deus. Vai falando com o Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço aqui agora, toque em cada coração. Toca nos corações aflitos, toca no coração cansado. Toca, Senhor Deus, nessa alma que precisa de um refrigério. Meu Deus e meu Pai, toca nisso que está acostumado a entrar na casa do Senhor de qualquer forma. E coloca, Senhor Deus, um sentido de sagrado, de algo solene. Faz algo novo neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora em cada coração. Vai tocando agora em cada alma. Vai tocando, Senhor, e fazendo aquilo que só o Senhor consegue fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós reunimos este lugar. O máximo de vazio que nós podemos. O máximo de vazio. O Senhor vai descer à medida que houver espaço. Espírito de Deus, vem sobre este lugar agora. Vem sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem tocar agora. Levante a tua mão e fala para Deus.
Eu quero viver algo novo. Fala para Deus que você quer sentir algo do céu.